Quero compartilhar com você, não é nenhuma novidade, já falei muitas vezes o que eu vou falar hoje, né, nesse tema, mas eu sinto no meu espírito que precisamos insistir até que resplandeça a luz do Senhor. Ainda assim, após essa palavra, vamos ter o nosso momento de ceia e juntos vamos celebrar o Senhor, a nossa ceia, ok? Mas antes eu quero compartilhar com você essa palavra. Eu quero começar com você lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, capítulo 16, o versículo é o 18. Você conhece esse texto, você já leu, você já ouviu, você sabe o que é esse texto aqui. E diz assim, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Quantos creem que a igreja é poderosa em Cristo Jesus? Olha que texto maravilhoso, olha que declaração fantástica. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Cadê a igreja do Senhor aqui? Amém, queridos? Então nós precisamos nos posicionar. Há uma autoridade em nós que faz com que as forças ocultas do inferno se estremeçam diante de nós. Agora, perceba o seguinte, esse texto, ele precisa ser bem entendido, para que a gente se coloque na posição certinha. Esse texto não está dizendo que as portas do inferno, elas vêm contra nós, mas só que elas não vão prevalecer. Esse texto não é um texto de agressividade do inferno contra nós. Não é essa a explicação ou a tônica do texto. Esse texto nós estamos avançando e de repente o inferno tem uma porta lá que não deixa passar, põe uma barreira lá, e a Bíblia diz que enquanto você está avançando, tem uma porta que o inferno colocou, tem uma trava que o inferno colocou, e a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer e você vai passar. Amém? Não é um ataque das trevas contra você, porque o inimigo já sabe que se levantar contra você, vai cair. Mas é o contrário, é o ataque da igreja contra o inferno. E à medida que a igreja vai avançando, o inferno vai ter que recuar, porque ele não resiste à violência da igreja do Senhor Jesus. Amém? Cadê os violentos do reino de Deus aqui? Querido, nós precisamos criar essa mentalidade, porque muitas vezes nós colocamos mais numa posição de coitadinhos, de pequenininhos, e achamos que o diabo é um violento, é um lobo devorador, é um inimigo violento. Mas a Bíblia diz que o sopro da boca do Senhor faz com que ele caia, e ele já não existe mais. E essa autoridade foi dada para mim e para você. Agora, o texto ele está dizendo, o contexto é uma confissão de Pedro, o apóstolo, quando ele entende quem é Jesus. O contexto é Pedro, ou Jesus conversando com os apóstolos, dizendo, que dizem os homens que eu sou? E aí eles dizem, uns estão dizendo aí que você é o Elias, outros estão dizendo que você é o João Batista, outros estão dizendo que você é outro. E aí Jesus olha para eles e vocês, quem eu sou para vocês? O que dizem vocês que eu sou? E nessa confissão Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão, essa revelação que Pedro tem, e ela não é apenas, Pedro não podia falar isso de um intelecto, porque Pedro não podia ter essa revelação no intelecto. Pedro teve essa revelação no Espírito. Isso fez com que Pedro recebesse essa promessa maravilhosa, dizendo Pedro. A palavra Pedro, querido, é a palavra, pedregulho. A palavra Pedro no grego, no texto que foi escrito no original, é a ideia de pedregulho. E Jesus olha para Pedro quando ele diz assim, Pedro, você é só uma pedrinha, você é só um pedregulhinho. Você não é uma pedra, você não é uma rocha, você é só um pedregulho. Mas a confissão que você fez é uma rocha. Então ele está dizendo, Pedro, tu és só uma rocha, tu és Pedro, tu és pedregulho,
Mas sobre essa pedra que é a confissão de que eu sou o Messias, é o reconhecimento de quem eu sou, essa rocha que não se abala, essa rocha que eu posso edificar a minha casa, ele diz, é sobre essa confissão eu vou levantar a minha igreja e o inferno não vai prevalecer contra eles. Amém, queridos? Quantos estão entendendo essa palavra? Agora entenda que a palavra igreja não é uma palavra que foi inventada por Jesus. Igreja não é uma palavra que surgiu com a Bíblia. A palavra igreja, ela também vem do original, do grego, que é eclésia. Mas eclésia já é um conceito que já existia. Às vezes nós somos um pouco ignorantes no assunto do conhecimento. E quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais nós entendermos o conceito bíblico, mais profundo nós podemos ir e mais longe podemos chegar. A palavra eclésia é uma palavra que já era usada no vocabulário do grego, da comunidade. E era uma palavra não pouco estranha, mas era uma palavra muito conhecida, porque nós estamos vivendo aqui uma época em que o Império Romano estava avançando. E a palavra eclésia era muito usada pelos imperadores romanos, porque havia uma cultura de eclésia dentro da estratégia de conquista de Roma. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele tinha uma grande estratégia nas suas conquistas. Quando Alexandre estava avançando nos seus territórios, quando Alexandre conquistava um lugar, ele fazia duas coisas para marcar que aquele território agora era romano e era do seu império. Quantos lembram do governador Álvaro Dias aqui? Ele veio ele na cabeça. Quando você viaja pelas estradas do interior do Paraná, né, Renato? Em cada trevinho tem o símbolo do Álvaro Dias. Alguém já viu? É um azinho assim, em cada trevinho. Porque dizendo, foi o meu governo que fez isso aqui. Ele deixou uma marca, e passou quantos anos que Álvaro Dias foi governador do estado do Paraná? E você viaja pelo interior do estado, e você passa por aqueles trevinhos e fala, nossa, Álvaro Dias fez. Ele vai morrer, mas vai ficar a marca do governo dele. Então Alexandre, o Grande, ele tinha umas marcas do seu governo. Quando ele passava e conquistava, ele deixava duas coisas. Uma, ele construiu uma biblioteca. E a outra, ele estabelecia uma eclésia. Eclésia, uma igreja. Olha só, hein? Agora, o que era a eclésia de Alexandre? A biblioteca é porque Roma estava sendo influenciada por Grécia. Roma tinha o poder bélico, Grécia tinha o poder do conhecimento. Então, por influência da cultura grega, da Grécia, Roma entrava e estabelecia a cultura e a filosofia através das suas bibliotecas. Tanto que tem na história a grande biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, onde continha todos os conhecimentos do mundo todo. Então, pela biblioteca eles estabeleciam a filosofia e o conhecimento. Mas pela eclésia, eles escolhiam daquele território, daquele povoado que eles conquistaram, eles pensavam entre a comunidade os melhores, os mais jovens, os mais viçosos, os mais potenciais, os mais inteligentes, os mais trabalhadores, as pessoas mais competentes. Ele escolhia, porque agora eram seus escravos, e ele escolhia os melhores e colocava dentro daquela estrutura chamada eclésia, e preparava aquele povo para ajudar Roma a conquistar o mundo, conquistar o reino para Roma. Agora nesse texto aqui, deixa o texto para mim, por favor. Nesse texto, Jesus, ele leva os seus discípulos. Preste atenção nisso, só para você entender a importância. Jesus, ele está com seus discípulos. Ele sai, só para você se localizar geograficamente. Ele estava nas margens do Mar da Galileia, uma região mais ao norte de Israel, mais ao sul de Israel, mais na ponta de baixo. E ele faz uma viagem que, segundo os estudiosos, Jesus caminhou o dia todo com os seus discípulos. O dia todo, debaixo do sol, para chegar até nesse lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Quem era
Filipe era um dos imperadores, ou um dos generais romanos, que tinha estabelecido ali uma casa de governo. E agora Jesus leva os seus discípulos lá, e Jesus faz um piquenique com seus discípulos naquele lugar. E depois de comerem, e depois de baterem um papo, ele levanta os seus discípulos e fala: olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? E conta os estudiosos que Jesus aponta para umas ruínas do que antigamente foi uma eclésia de Roma. Ele está dizendo, tá vendo aqui? Está vendo as ruínas desse império? Porque você reconhece que eu sou o Messias. Agora eu vou levantar a minha igreja. A igreja de Roma, a eclésia de Roma, não durou nada. Mas a minha, o inferno não vai prevalecer contra ela. Vocês estão entendendo, igreja? Queridos, Deus está executando um projeto fascinante, poderoso, extraordinário, chamado igreja. E esse projeto tão fantástico coube ao Senhor permitir que eu e você fizéssemos parte dele. Aleluia! Você recebe isso como uma boa notícia? Aleluia! O projeto de conquistar o mundo, o projeto de dominar todas as coisas, de sujeitar todas as coisas, de entregar o reino para o Cristo, o Senhor, o Deus glorioso. Deus reconhece esse poder e coloca a gente nesse projeto. Diga assim: Deus tem um plano para você. Aleluia! Entenda o plano de Deus, querido. Querido, nos anos 80 havia uma grande pergunta que se fazia. E a pergunta era, na igreja, na década de 80, era: você é batizado com o Espírito Santo? Era a pergunta que se fazia nos anos 80. Porque nós estávamos migrando de uma teologia conservadora, cessacionista, onde não se acreditava mais nos dons, não se acreditava mais no batismo com o Espírito Santo. E nós estávamos saindo dessa teologia, estávamos entrando numa teologia pentecostal, influenciada pelo avivamento da Rua Azusa no início do século 20. Então estava começando a trazer o batismo com o Espírito Santo, estava começando o batismo do Espírito Santo ficar popular. Estava vindo para toda a igreja. Então nos anos 80, a grande pergunta: você encontrava um irmão, encontrava um pastor, e você perguntava para ele: e daí, tua igreja tem batismo com o Espírito Santo? E daí, você já é batizado com o Espírito Santo? Alguns diziam: e aí, você já ora em línguas? Eu me lembro, querido, eu vim numa igreja bem tradicional, e quando eu conheci uns amigos, fiz amizade com uns amigos pentecostais, e às vezes a gente saía, eles falavam: eu já estou orando em língua. Eu ficava pensando: nossa, que gente chique, hein? Falam que língua? Será que é inglês, alemão? Eu nunca tinha ouvido falar da tal da oração em línguas. Na minha igreja não se falava nisso. Na minha teologia, a qual eu cresci, não se ensinava isso. Mas nos anos 80 era a grande pergunta: você é batizado no Espírito Santo? Nos anos 90, no finalzinho do século 20, a grande pergunta era: a tua igreja tem célula? Tem grupo familiar? Vocês não têm célula? Não tem grupo familiar? Que igreja é essa? Porque o movimento de grupos, de pequenos grupos, pegou volume, se tornou popular no crescimento da igreja. E agora, a grande descoberta, a grande inovação era pôr células na igreja. E se a tua igreja não tinha célula, então você estava para trás, estava fora da atualização. Agora nós estamos no século 21. E hoje o século 21 ele faz outras perguntas. E nós precisamos responder a pergunta certa que as pessoas estão fazendo. E a pergunta é, querido, e talvez você já ouviu essa pergunta, ou talvez você está fazendo essa pergunta. A pergunta é: como ser igreja num mundo em que não se acredita na igreja? Talvez a pergunta é: por que você está indo na igreja? Para que serve a igreja? Se perdendo. E hoje nós temos que responder essa pergunta. Porque dentro da igreja nós temos o movimento dos sem igreja. São pessoas que não querem igreja mais, não acreditam na estrutura, não acreditam no movimento. Acho que pode ser igreja sozinho, em casa. Nós também temos o movimento dos revoltados com a igreja.
que só quer tacar pedra, só vê os defeitos dela, só vê a sujeira dela. E nós temos o movimento dos decepcionados com a igreja. E hoje é uma pergunta que você tem que responder, certo? Como ser igreja numa sociedade que não quer saber de Deus? Como que nós podemos ser relevantes num dos dias em que as pessoas esqueceram de Deus e que Deus foi tirado da sociedade? Querido, eu sou do tempo, né? Eu não sou tão velho assim, mas sou do tempo em que eu ia para a escola e nós rezávamos um Pai Nosso na sala de aula. Eu sei todas as rezas católicas, nunca fui católico, mas porque na escola nós fazíamos, né? Pai Nosso que está no céu, santificado. Lembram disso? Quantos rezavam na escola? Hoje você não pode nem rezar na escola, querido. Tiraram Deus da sociedade. Fizeram Deus um ser desconhecido, um ser estranho. E como ser igreja? Uma sociedade que as pessoas são individualistas, não querem se relacionar, estão cada dia mais distantes uma das outras, estão cada dia mais trancadas com cercas elétricas, grades intransponíveis, câmeras de alarme, sinais que você está aqui na igreja, você está de olho no celular, porque você está com medo de que um ladrão entre na tua casa, e Deus o livre, se passar um estranho, você levanta, você sai de onde estiver para socorrer a tua casa, como se você pudesse fazer alguma coisa. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, meu irmão. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Como ser igreja num mundo estranho como esse? Nós precisamos acordar. Nós precisamos entender nosso ministério. E aí nós temos que sair na frente perguntando: o que é igreja? O que é igreja? Pergunte para a pessoa ao teu lado: o que é igreja? Sabe que igreja é o pastor? Oi. Sabe que igreja é os ministérios, louvor, oração, adolescentes, jovens? Sabe que igreja são os ministérios? Sabe que igreja é o prédio? Sabe que igreja é isso aqui que nós estamos? Vou na igreja. Eu me lembro que tinha a cultura, né, de que igreja é prédio. Eu me lembro que eu estava caminhando com os amigos e eles falando palavrão, xingando, bagunçando. E daí nós passamos em frente a uma igreja e todo mundo ficou silêncio. Fizeram o sinal da cruz e passaram quietinho. Eu falei: ué, mas o que aconteceu, né? Não, nós estamos diante da igreja, Deus está aqui. Ou seja, será que a igreja é um prédio, que Deus só está aqui, Deus não está em outro lugar? O que é a igreja, querido? Eu tenho uma resposta para você. A igreja é você. Amém? Quantos creem nisso? Diga assim: eu sou a igreja. Diga: eu sou a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a... E cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Eu sou a igreja. Vamos mudar os nossos paradigmas. Temos alguns paradigmas, querido, que foi verdadeiramente, estrategicamente elaborado pelo inferno para colocar em nós e nos limitarmos e nos aprisionarmos. Temos que quebrar os paradigmas. Por exemplo, o paradigma do domingo. Vou para a igreja, a igreja é no domingo. Então eu me lembro que eu sou um cristão, eu me lembro que sou um adorador, eu me lembro que sou um homem de Deus, uma mulher. Eu me lembro que tem uma Bíblia. Eu tenho Bíblia. Mulher, onde está aquele livro, como que é o nome? A Bíblia. Pega que nós vamos para a igreja agora. Paradigma do domingo. Porque eu esqueço que eu sou a igreja e eu começo a ir à igreja. Eu começo a ir para a igreja. O que ficou mais escuro aqui? Dá a luz aí, meu irmão. Chega de trevas. Eu andei muitos anos em trevas, agora quero andar na luz. E o paradigma do domingo faz com que, querido, preste atenção nisso. Aquilo que falamos determina o que pensamos e como vivemos. Isso chama-se linguística.
A linguística ela não está ligada apenas ao som emitido pela minha voz ou pelo meu vocabulário. A linguística está ligada a uma cultura. Então, quando eu digo que eu vou à igreja no domingo, eu posso estar apenas liberando uma cultura e uma verdade que está intrínseca em mim, de que eu só sou igreja quando eu venho no domingo. E se eu sou igreja só quando eu venho no domingo, então todas as responsabilidades e todas as implicações da igreja que eu sou, elas perdem o valor na minha segunda até o meu sábado. Tais como, esqueço que eu sou um homem de Deus, esqueço que eu tenho uma missão, esqueço que eu tenho uma obra e esqueço que eu tenho uma batalha para travar, cuja derrota do inimigo já está certa. Alô, tem alguém aí? Estou pregando para alguém? Eu também preciso quebrar um paradigma, que é o paradigma, querido, do clero. O que é o clero? Certo? O clero é o pastor, é os líderes. Eles são ungidos, eles são homens de Deus. É eles que têm que se preocupar, são eles que têm que buscar a Deus. Porque se eu tenho esse paradigma aqui, a responsabilidade com Deus, com a obra de Deus, com a missão de Deus, é só para o clero, é só para a liderança, então eu estou me abdicando de qualquer missão ou responsabilidade para com a missão que Jesus tem para mim. Então, se eu sou a igreja, eu preciso derrubar esses paradigmas. O paradigma do domingo, o paradigma do clero e o paradigma do templo. Qual que é o paradigma do templo? Que eu vou ser igreja somente quando eu for para o templo. E é impressionante, querido, que aqui nós queremos ser, aqui nós queremos que Deus fale, aqui nós queremos sentir a presença dele, aqui nós queremos até mesmo ser ouvidos e respeitados. Mas, queridos, não é aqui o teu lugar. O teu lugar, a Bíblia diz que é onde você pisar a planta dos teus pés, é teu esse lugar. Como igreja, por onde você anda, você vai deixando as marcas do Evangelho. E por onde você anda, você vai cumprindo com a missão. E eu quero lembrar você que Jesus nos deu uma missão, como igreja, de prevalecer contra as portas do inferno. Amém. Querido, eu quero convidar você a assistir um filme. Vamos assistir um filme? Amém? Quantos gostam de assistir um filminho? É domingo à tarde, domingo à noite, né? Friozinho. Daqui a pouco vem o cobertor, a pipoca e o guaraná. Tá bom? Se não chegar, porque eu não sei, acho que não gostaram de você, tá bom? Nós vamos assistir 12 minutos de filme. Não vá dormir, tá bom? E nem vai se levantar aqui agora. Lembra que você não está no cinema, não vai aproveitar para namorar, que é a casa do Senhor. 12 minutos, presta atenção, pode ser? Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos, câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack.
Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. Você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? 3, 2, 1, vai lá! Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa.
Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Não está indo quente! Mamãe está indo! Por favor! Por favor! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo.
E daí? O que entendemos do filme? Quantos concordam com o filme? Quantos não entenderam nada do filme? O que você entendeu? O que você entendeu, Magno? Vamos entrevistar aqui. Entendi que a igreja deles, né, estava se escondendo dentro do lugar seguro e não queria sair para fora para salvar, para buscar. É isso aí. Quem mais? Marquinho, aqui o Marquinho. O que você entendeu, Marquinho? A igreja não é só dentro da igreja, né? Não é para bonito, né? Não queriam sair dentro do barco para salvar a alma, né? É isso aí. Quem mais? Gilson aqui, ó. Diga lá, Gilson. Ali estava parecendo mais um clube, né? A igreja, pessoal. Então, não é um clube, né? Eu vejo que a igreja precisa estar fora trabalhando. Valmerzinho. Diga lá, Valmer. Eu entendi que o pessoal ali estavam tudo unido ali como igreja. Então, quem queria ficar ali era uma igreja. E os que não queriam estavam saindo tudo para fora para ser igreja. Olha aí, ó. Cada um com opinião, né? Queridos, as portas do inferno não prevalecem, amém? Quantos creem nisso? Querido, igreja, quebrando os paradigmas, nós podemos chegar aonde Deus quer que a gente vá. Queridos, nós precisamos entender que a nossa missão é mudar o mundo. E nós precisamos entender que eu e você podemos salvar o mundo inteiro. Salvando uma pessoa, pregando o evangelho. Para quantas pessoas você pregou o evangelho nesse ano? Quais foram as pessoas que foram tocadas pelo teu testemunho? Qual é a mensagem que você deixou para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, para alguém da sua família? Querido, quando quebramos os paradigmas, nós começamos a nos movimentar como igreja. Presta atenção nisso aqui, nós já vamos encerrar. Está na hora de fazermos coisas como igreja e não na igreja. Dá para entender isso? Está na hora de trabalharmos como igreja. Queridos, nós temos um mundo, nós vimos agora o grande desafio em São Paulo, que foi a Cracolândia. Meu irmão, antes, para você fumar um baseado, um cigarro de maconha, você tinha que andar quilômetros, se esconder no meio do mato, ficar um de plantão para, se a polícia vir, já acho que saía correndo. Era perigoso demais um cigarro de maconha. Hoje você vê as pessoas fumando maconha na esquina, as pessoas usando drogas nas praças públicas. Ou seja, as coisas avançaram, as coisas mudaram demais. E nós cada dia mais distante desse mundo que está afundando. O que você pode fazer como igreja? O que você pode fazer? Querido, está na hora a mudança dos paradigmas. Elas podem trabalhar em nós por uma vantagem maior. Eu me lembro, queridos, que a maior alegria que você tem quando uma pessoa se converte, é impressionante a vitória que isso volta para você. Quando você consegue levar uma pessoa, discipular uma pessoa, libertar uma pessoa. Querido, isso são frutos que nós podemos carregar para a vida eterna. Está na hora de você ser desafiado. Eu queria desafiar você com essa mensagem. Tem tantas coisas para falar, mas não tem muito para falar, não vou gastar mais tempo com isso. Mas eu queria desafiar você. Por que não começar um evangelismo na sua casa, convidando os parentes? Por que você não começa um evangelismo no seu bairro? Por que você não começa um evangelismo ali no teu trabalho? Por que você não convida pessoas para vir à sua igreja? Por que você não começa a discipular alguém que não está indo à igreja alguma? Por que você, como igreja, não começa a orar pelos enfermos? Por que você não começa ir naquela família que está oprimida, que está debaixo de destruição, casamentos sendo destruídos? Por que você não entra lá e deixa a glória de Deus manifestar na sua vida? Por que você não faz isso? É só você quebrar os paradigmas, é só nós começarmos a enxergar de uma maneira diferente.
Eu quero encerrar lendo um texto que está em Mateus 9, capítulo 9, no versículo 35. E antes de lermos, dizem as estatísticas que nós somos 25% da população brasileira, 25%, ela é cristã evangélica. 25%. Ok? Se é 25%, então significa que de cada 4 habitantes do Brasil, cada 4 brasileiros, 1 é crente. Certo? 25. De cada 4, 1 é crente. Então significa que faltam 3 brasileiros para se converter. Faltam só 3 do teu hall, do teu grupo. 3. Agora, nós somos 25% de uma nação evangélica. E com 25%, a gente não conseguiu ainda mudar a cultura do Brasil. O Brasil ainda é o país mais corrupto do mundo. O Brasil ainda se destaca nos rankings das maiores misérias mundiais. O Brasil ainda disputa os primeiros lugares nos rankings dos quadros mais miseráveis. IDH, saúde pública, educação, corrupção. E já somos 25%. Sabe por que com 25% a gente não conseguiu mudar a cultura do Brasil? Porque os nossos paradigmas não mudaram. Nós ainda somos crentes de domingo. Nós ainda somos crentes de templos. Nós ainda somos crentes que não entenderam a missão. Jesus, ele falando sobre isso, põe para mim lá Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas deles, pregava o evangelho do reino, aleluia, diga evangelho do reino, curando todas as enfermidades e também as moléstias entre o povo. Todo o sofrimento do povo, Jesus estava lá. Onde tinha um enfermo, Jesus ia. Onde tinha um doente, Jesus ia. Onde tinha alguém sofrendo, lá estava Jesus. Próximo versículo. E ele diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Próximo. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande. São grandes os desafios, mas são poucos os ceifeiros. Tem uma grande colheita para ser feita. Nós precisamos de trabalhadores nessa colheita. Amém. Querido, como que eu faço para ser relevante? Eu preciso trabalhar para Jesus. Como que eu faço para cumprir com o propósito de Deus na minha vida? Eu preciso trabalhar na colheita do Senhor Jesus. E que tal você se levantar como um trabalhador na colheita, na seara do Senhor Jesus? Quantos aceitam esse desafio? Amém? Quantos querem? Querido, eu quero inspirar você, ainda esse ano, você fazer algo que possa salvar alguém, que possa trazer salvação na vida de alguém. Quero desafiar você a trazer salvação na sua casa, no seu vizinho, no seu ambiente de trabalho. Por que você não pode fazer isso? O que nos prende? Nós temos a maior mensagem, nós temos toda a autoridade, nós temos todo o compromisso do céu a nosso favor, mas o que nos impede de libertar um cativo? Os paradigmas. Diga assim: eu não sou um crente domingueiro. Amém? Quantos estão aí? Tem alguém aí ou não? Quantos recebem essa palavra? Diga assim bem alto: eu quero fazer as coisas como igreja e não na igreja. Amém? Diga assim: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.